Deixa eu fazer o seguinte, vou chamar a Isabela. Isabela Corrêa já está comigo por aqui. A gente vem falando de tantos casos de violência contra a mulher. Em todo o estado de Santa Catarina, feminicídios acontecendo, agressões acontecendo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso, inclusive. E hoje, a Lei Maria da Penha, completando aí 19 anos, né? Lei importante. A Isabela Corrêa chega para a gente falar sobre esse assunto. Boa tarde, Isa. Oi, Juno. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Uma data marcante, né, que mostra o quanto é necessário ter um amparo para os direitos das mulheres que sofrem principalmente com algum tipo de violência. Nós estamos aqui na DPCAM de Joinville para uma conversa ao vivo com a delegada Geórgia, para entendermos como que está a situação do nosso município em relação à violência doméstica. Delegada, uma ótima tarde para você, para a senhora. E, por gentileza, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, né, como que a senhora vê a importância e também as conquistas ao longo desses 19 anos? Boa tarde a todos. Bom, a Lei Maria da Penha, ela foi inovadora e ela veio para impedir que o Estado permanecesse tolerando esse tipo de violência que até então ela era invisível, né? Antes da Lei Maria da Penha, falávamos apenas em lesão corporal, né? A mulher precisava ter uma marca no corpo para poder dizer que houve algum tipo de agressão e isso ainda dependeria da representação, da vontade dela para prosseguir. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio com mecanismos para gerar proteção para essa vítima. E cada vez que nós falamos sobre o assunto, principalmente no mês de agosto, que foi o mês que a lei entrou em vigor, é uma possibilidade de conscientização, de reflexão e também de auxílio para essas mulheres vítimas de violência doméstica que se sentem mais à vontade, mais seguras para buscar os instrumentos de justiça. Nós estamos no mês chamado Agosto Lilás, que é justamente de enfrentamento, né, a esse tipo de violência. Delegada, eu queria que a senhora falasse para quem nos acompanha qual que é a situação do nosso município quando falamos em violência contra a mulher, alguns casos que são mais recorrentes, acredito, de violência doméstica. Bom, a violência ela é crescente, a violência doméstica ela é crescente e nós costumamos analisar esses números e concluir que é fruto também da conscientização. Como eu havia dito, né, antes a mulher vítima de violência doméstica ela não se sentia segura, não se sentia à vontade para buscar os mecanismos de segurança, né? E hoje, justamente por conta das divulgações, das campanhas de conscientização, à medida que isso é dito, elas se sentem à vontade, buscam, né, a delegacia de polícia e, consequentemente, o número aumenta. Mas não necessariamente quer dizer que o número da violência aumentou, ela sempre existiu. Mas agora os números aparecem, né? Antes a gente chamava que era cifra negra, era denúncias que não chegavam até nós. E hoje, de fato, essas mulheres têm se sentido mais conscientes e seguras para fazer a denúncia. Delegada, para quem está nos acompanhando e de repente se identifica com algum desses casos, né? Está passando por algum tipo de violência, seja física, sexual ou também mental, qual que é a orientação que a senhora daria para essas mulheres que estão nos acompanhando e vivem por esse momento que é tão difícil? Bom, nós pedimos para que essa vítima nos procure, ela pode fazer inclusive o boletim de ocorrência virtualmente, né? Não necessariamente precisa vir até a delegacia. No caso da medida protetiva também, hoje nós temos o mecanismo de disponibilizar a medida protetiva pela internet, então ali tem um passo a passo, bem fácil, bem tranquilo no site da Polícia Civil de Santa Catarina, né? São instrumentos fáceis, rápidos, né? Que não exigem deslocamento e ela também pode vir até aqui para solicitar a medida protetiva em situações de violência doméstica, né? No momento que ela chega aqui, a gente faz a análise do caso dela, né? Tendo amparo, né? Estando a situação prevista em lei, sem sombra de dúvidas, né? Nós vamos aplicar e encaminhar ao judiciário para que ele possa deferir as medidas protetivas e garantir a proteção dessa mulher. Delegada, e quais seriam os sinais de que o relacionamento tem algo estranho? Porque antes de chegar ao ponto de ser uma violência física, esse agressor ele pode já dar alguns sinais que aquele relacionamento não está dentro do normal, né? Para quem de repente está namorando ou já é casada, qual que seria o sinal assim para estar atenta que não é normal? Bom, com certeza são quebras de barreiras, né? A gente costuma dizer que um homem ele não chega dando um tapa na cara de uma mulher no primeiro encontro, nem no segundo e às vezes até no terceiro. Essas barreiras vão sendo quebradas com
um tom mais alto, depois um xingamento, até chegar à violência física, né? Não que antes não haja violência, no caso a psicológica. Então é muito importante que essa mulher, no momento que ela observa esse comportamento alterado, desrespeitoso, que gera um desconforto para ela, que ela cesse esse relacionamento, né? Eu costumo dizer que a gente não pode negociar o melhor com o bom, ou com o ruim, nesse caso, né? Então, ela tem que ter a consciência e o desejo de fato, encerrar esse relacionamento e ver uma perspectiva, né, que existem pessoas melhores e que vão respeitá-la da maneira adequada, né, e não se submeter a esse tipo de relacionamento abusivo, violento e que pode gerar consequências graves. Quando a gente fala sobre relacionamento, o que a gente acaba noticiando, principalmente na Tribuna do Povo, é muito daquela barganha, né? Quando acontece uma agressão, o companheiro promete mudar, faz uma série de mudanças para que essa mulher volte para casa. Só que isso acaba, muitas vezes não dando certo, né? Então, às vezes, identificar que essa barganha não passa de uma falsa promessa também é muito importante. Exato, a gente observa nesse tipo de crime que é um ciclo, né? Um ciclo completo. Primeiro é a fase da lua de mel, do romance, do amor, tudo certo. Depois inicia os desrespeitos, vai quebrando as barreiras até o ponto de chegar a uma agressão física. E por fim, ele arrepende, né? Supostamente, pede desculpas, ela acredita, porque gosta dele, ou é pai dos filhos dela, enfim, né? E aí tudo começa novamente. Então, a nossa orientação, né, é que essa mulher ela precisa, acima de tudo, também de suporte psicológico para sair desse relacionamento, né? Aqui, enquanto polícia, a gente vai responsabilizar, havendo, né, a comprovação ali da autoria, ele será penalizado por isso, mas ela precisa de um amparo, até dos familiares, dos amigos, para poder sair dessa situação, dessa relação abusiva, que acaba sendo, que a gente chama de relação tóxica, né? Que parece até um vício de álcool, de droga, eu costumo dizer, porque não consegue sair sozinha. Então, nesse momento, é muito importante também o amparo das pessoas em volta e da vontade dela, né? De colocar um basta e o amor próprio, buscar o amor próprio, né? Acima de tudo. Delegada Georgia, muito obrigada pela entrevista, pela orientação, né, dada, principalmente a quem nos acompanha e, de repente, passa por um momento difícil. Muito obrigada, tá? Imagina, nós que agradecemos, a Polícia Civil está à disposição. Muito bem, é isso, né? Indicações muito importantes para evitar que esses casos de violência voltem a acontecer aqui em Joinville. Eu volto com você.